Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Pega aí, agora, Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. No calendário cristão, nós estamos a uma semana da Páscoa. E estando a uma semana da Páscoa, biblicamente falando, hoje seria o dia em que Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. E lá no livro de Marcos, capítulo 11, narra essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aonde as pessoas exclamavam e gritavam: Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Colocavam suas vestes no chão, outros com ramos, louvavam e bendiziam a Jesus. Dias antes da sua crucificação, os mesmos que naquela grande comitiva, naquele grande alvoroço, louvavam, bendiziam foi também uma grande multidão que disse: crucifica-o. Então o capítulo 11 vai falar sobre essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nesse mesmo capítulo está um texto que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês hoje. Só que nós vamos lá no versículo de número 22. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Jesus, respondendo, disse: tenha fé em Deus. Essa é a palavra que nós vamos meditar hoje. Tenha fé em Deus. Amém? Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Jesus, por esse período de louvor. Obrigado por essas pessoas que estão nas suas casas, que estão compartilhando, que estão assistindo, que estão orando. Outros que vão participar depois, vão assistir depois. Deus, é bem difícil as pessoas conseguirem assistir na íntegra. São poucos que assistem na íntegra esse culto. É verdade que as pessoas não têm paciência muitas não têm paciência de ficar diante de um celular ouvindo uma pregação. Outras têm fome, têm sede, sabem que precisa e então perseveram e são abençoadas por isso, mesmo que elas ainda não conseguem perceber ou imaginar, mas são abençoadas com isso. Outras fazem porque sabem e percebem que são abençoados por isso. Existem pessoas que vão assistir só segundos de parte de todo esse vídeo. É muito gostoso se nós estivéssemos reunidos aqui, mas nós ainda não podemos. Mas nós estamos cultuando o Senhor da mesma forma. Espero que os nossos irmãos estejam também cultuando ao Senhor
em suas casas, por onde eles andam, façam o seu culto doméstico para a glória do teu nome. E assim, Deus, através da internet, essa palavra pode chegar nos 4 cantos dessa terra. Aonde tiver pessoas que entendem a língua portuguesa, podem ouvir e ser abençoados e edificados. Por isso, me usas, assim como o Senhor usou esses que aqui ministraram louvores, tocando o teu coração, e também, Senhor Deus, levando o teu povo a te adorar, a te bendizer, te exaltar, te engrandecer, através do louvor, através da música. Me usa agora como um profeta, aleluia, para o teu povo. Que seja a minha voz, seja a tua voz, falando com esse povo. Em nome de Jesus. Amém. Se nós olharmos para o contexto desse texto, nós, como já disse, chegamos ao conhecimento de que no domingo em que Jesus, um fato muito curioso, uma das passagens assim, que eu acho muito interessante a forma como Jesus fala para os seus discípulos para irem pegar um jumentinho para que ele pudesse entrar em Jerusalém, para que ele fizesse essa entrada e que as pessoas assim o vissem, olhassem para ele, reconhecesse que ele vinha do Senhor, que ele vinha de Deus. Ele escolhe o jumentinho. Esse não é a central do texto, mas nós vemos sempre a humildade, a simplicidade de Jesus. Um jumentinho. Ele orienta os seus discípulos direitinho e disse: vai, pegue emprestado o jumentinho, e se alguém perguntar sobre alguma coisa, diga: o Senhor precisa dele. Muito curioso isso. É muito lindo essa simplicidade de Jesus, é muito lindo essa forma como Jesus fazia as coisas. Forma simples, humilde, porém uma riqueza, uma espiritualidade, uma bondade, um amor que transbordava. Jesus conseguia brilhar sendo humilde. Jesus conseguia realmente refletir a glória do Pai, a luz do Pai, toda a imensidão do amor do Pai, com coisas simples, no meio de pessoas simples. Jesus nunca precisou de muita coisa. E as pessoas viam essa diferença em Jesus. Seus ensinamentos eram poderosos, suas obras eram poderosas, mas a simplicidade com que ele vivia era arrebatadora e ao mesmo tempo conflitante, confrontante, e irritava muitas pessoas. Ô simplicidade que nós temos que buscar, gente. Ô simplicidade, contentamento que a gente tem que buscar. Falei a semana passada sobre contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Jesus pega um animal, sim, que era um animal forte. Sim, o jumento era um animal extremamente forte. Era um animal que servia como meio de transporte, de carga forte, mas era simples. Os filhos de Deus precisam de coisas boas, de coisas
resistentes, de coisas de qualidade. A gente precisa sim, como filho de Deus, de algumas coisas, mas não ficar iludido com as grandezas desse mundo. Veja, Jesus, de uma forma muito simples, ele entra e é reconhecido como aquele que vem em nome do Senhor. Mas veja como a humanidade ela é levada muito facilmente pelas coisas externas, pela pressão, pelo engano. No domingo eles estão dizendo: ele veio em nome do Senhor. Tiravam as suas vestes para Jesus e colocavam no chão para Jesus passar. Com ramos louvavam ao Senhor. Na sexta-feira crucificaram Jesus. É difícil de entender a humanidade. Pois bem, Jesus, vivendo todo esse cortejo, ele entrou em Jerusalém, ele entrou no templo, e o dia ia se avançando, chegando à tarde, ele sai da cidade e vai em direção a Betânia. E é bem verdade que todo esse dia correu. Eu acredito que foi um dia bastante agitado, as pessoas querendo falar com Jesus, as pessoas querendo ouvir Jesus, as pessoas querendo tocar, dar um abraço em Jesus, pois a popularidade de Jesus estava lá em cima. Jesus havia se tornado, pelas suas obras, por tudo aquilo que ele havia feito, uma pessoa extremamente popular. A multidão o apertava, as pessoas iam aonde ele estava, e agora ali chega o ápice. E Jesus lutou muito, porque tentaram matar ele várias vezes, e para ele chegar até ali, ele teve que cumprir o plano do Pai nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Ele teve que ter tempo com o Pai. Quando ele se sentia angustiado, ele corria para a oração. Ele estava no meio do povo, no meio da gente simples, no meio de gente grande, fazendo a vontade do Pai. Muitas vezes, para Jesus chegar até esse nível de popularidade, de reconhecimento, muitas vezes os discípulos, cansados, querendo parar para fazer uma refeição, diziam para Jesus: o Senhor não vai comer? E Jesus, querendo cumprir o seu chamado, ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A gente perde foco, a gente perde o pique muito facilmente, mas a gente vê a excelência do serviço e a perfeição da obra de Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele tomou forma de servo, forma de homem, de servo. Ele se despiu de toda a sua glória. E a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai que tinha o enviado. Lindo. Lindo. Mas nessa ocasião, Jesus está extremamente cansado. O dia está se findando e ele vem saindo da cidade. E para o lado de fora do templo ele avista uma figueira. E vendo as folhas, desejou comer o seu fruto, porque a Bíblia fala que ali ele estava com fome. Ele estava com fome. E chegando nessa figueira, não tinha frutos. E o que está escrito aqui é que Jesus, vendo que a figueira não tinha frutos, senão folhas, ele foi e disse: nunca mais coma alguém fruto dessa figueira.
Nunca mais. Interessante. E os discípulos viram o comportamento de Jesus. Ele buscando ali um alimento, aquela árvore não tinha fruto, e Jesus olhou e falou: nunca mais ninguém vai comer. Os discípulos olharam assim: o que está acontecendo? O que está pegando? Normalmente ele abre mão de comer, de beber, e agora ele lança uma palavra dessa. Eu quero só apenas caminhar com você num pensamento aqui. Se olharmos numa perspectiva divina, que Jesus, ele era homem, mas também ele era Deus. Jesus tinha a capacidade de prever que ali não teria frutos. Mas os discípulos não. Sabe por quê? O estereotipo, olhando para a árvore, podia se imaginar pelo fato da aparência dela. Podia se imaginar: aqui vai ter fruto. O homem, quando vê a aparência, logo ele imagina que aquilo é sinal de fertilidade, é sinal de produtividade. Está bonito, as folhas estão verdes, está aqui num lugar propício, estou chegando perto e eu vou colher alguma coisa disso aqui, porque a aparência é. Mas o interessante é que o texto diz não era tempo, não estava no tempo de ter frutos. E se Jesus sabia que não era tempo, ele sendo Deus, sabia que não teria o fruto, por que ele amaldiçoa? Por que ele amaldiçoa? E eles foram embora, e os discípulos ficaram olhando e achando curioso aquilo ali. Curioso. No outro dia, quando eles voltam, olha só o que acontece. Passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, Pedro, lógico, Pedro, lembrando, disse: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Está vendo? Secou. Jesus voltou e falou: tenha fé em Deus. Parece um negócio muito aleatório, parece um negócio muito desconexo. Mas segue comigo o contexto. No versículo 23, logo depois de ele falar: tenha fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, credes que o recebereis, e tê-lo-ei. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Que desconexão é essa?
Jesus com fome, vai colher o fruto, não tem fruto, amaldiçoa a árvore, vai embora. No outro dia eles voltam, a árvore está seca. Os discípulos questionam: secou? A árvore que o Senhor amaldiçoou secou. E Jesus vem e responde e fala: tenha fé em Deus, porque tudo que vocês pedir, vocês terão. Tudo que vocês pedirem, crendo, não duvidando, vocês receberão. Mas se vocês estiverem orando, perdoe, para que o vosso Pai que está no céu perdoe as vossas ofensas. Porque se vocês não perdoarem, o vosso Pai que está no céu também não os perdoará. O que a gente aprende aqui? Jesus está falando: você precisa ter fé em Deus. E fé em Deus não é viver de aparência. É isso que Jesus está falando. Fé em Deus não é viver de aparência. Repete isso para quem está na tua casa. Fé em Deus não é viver de aparência. É duro que eu vou falar aqui. Tenha fé em Deus. Deus me trouxe aqui, colocou essa palavra, esse texto no meu coração. Falei: Espírito Santo, fala sobre o que o Senhor quer que eu pregue. E Ele disse: tende fé em Deus. Falei: ok. Onde está o texto? Tende fé em Deus. Marcos 11, 22. Tenha fé em Deus. O que o Senhor está falando ali? Está falando que viver de aparência não tem nada a ver com o Filho de Deus. A figueira, ela tinha aparência, mas não tinha fruto. Ela chamava atenção, mas aquilo para a qual ela precisava servir naquele momento de alimento para o Senhor, ela não tinha. As pessoas olhavam e falavam: nossa, uma grande figueira. E de repente você está dizendo: mas Jesus foi lá numa hora em que não era tempo de figueira. Mas Jesus verdadeiramente era poderoso para saber se, quando chegasse o tempo, aquela figueira tinha ou não tinha. Só Jesus poderia saber que, se chegando Ele na época de figo, aquela figueira, mesmo sendo bonita, ia ou não ia ter. Tudo indica que estava ali uma figueira só de aparência, não tinha fertilidade. E muitos são os que hoje estão nem dentro das igrejas, mas que carregam o título de cristão, que diz que tem fé em Deus, mas estão vazios, estão longe de verdadeiramente serem férteis, de ter vida, de produzir vida. Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Rios de água viva, tem vida que flui, que jorra de dentro de nós. Se nós somos filhos de Deus, temos que ser esse manancial que jorra vida, jorra alegria, jorra esperança, jorra fé, joga confiança, joga otimismo, sim, joga sabedoria, joga sim, realmente a pessoa para mais próximo de Deus, joga essa pessoa para reconhecer que Deus é a saída. E que não com a sua vida faz com que as pessoas ainda duvidem mais sobre a existência e a bondade de Deus. Jesus está chamando a nossa atenção hoje aqui. Tenha fé em Deus. É um puxão de orelha, mas também é uma exortação, ou seja, uma chamada para nós estarmos animados e motivados em continuar tendo fé em Deus.
Porque a fé em Deus genuína gera vida. E Jesus ali, ele dá aquele aperto. E esse ato que ele faz só vem simbolizar. Chamou a atenção dos discípulos. A figueira secou. Chamou a atenção dos discípulos. No entanto que no outro dia, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. E eles chamaram a atenção de Jesus, secou. E nesses dias, irmãos, que nós estamos vivendo, se vivermos só de aparência, nós vamos secar. Se nós vivermos só de aparência, vai começar das raízes até a cabeça, nós vamos ficar secos. Aí os gordinhos, os que estão sobrepeso vão dizer: ô glória, eu estou querendo secar. Mas não é nesse sentido. Nós vamos morrer. Viu? Nós vamos morrer. Porque aquela sequidão era o quê? Morte. Se nós verdadeiramente temos fé em Deus, e o alerta hoje é aqui: tenha fé em Deus. Mas que tipo de fé? É uma fé que tem fruto. É uma fé que quando você ora, Deus responde. É uma fé que quando você ora, tua vida está tão afinada com a de Deus, e Deus está tão afinado com a tua, porque tem arrependimento, tem humildade, tem propósito, sabe? Que Deus, ele fala: vou te atender, meu filho. Porque está escrito, esses dias eu lancei um vídeo sobre isso. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não responde às minhas orações? Olha, cheguei até a decorar o vídeo. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E é isso que Jesus está dizendo aqui: se vocês pedirem, se vocês orarem e não duvidarem, vos será feito. Mas quando vocês orar, faz o seguinte: perdoa. Olha onde Jesus toca na mágoa, toca no ressentimento, toca na barreira que você tem com as pessoas, na barreira que você tem com os familiares, na barreira que você tem com as pessoas do trabalho, a barreira que você tem, o ressentimento, a mágoa, a ferida, o ódio, o rancor que você tem do vizinho, do parente, do amigo, do pai, da mãe, do irmão, do tio, do sobrinho, sei lá de quem, até mesmo de pessoas que já morreram. Você tem aquela mágoa, aquela raiz de amargura, aquele rancor, aquela mágoa dentro do coração, e isso está fazendo com que você deixe de produzir vida. E você está atolado em morte. Você pode estar bonito, as coisas por fora podem estar brilhando, mas faz tempo que dentro de você não existe os frutos do Espírito: a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. Cadê a fidelidade? Nos seus atos, nos seus contratos. Cadê a fidelidade? Cadê os frutos? Cadê a vida, a fidelidade e a fé? Cadê? Gente, se nós temos fé em Deus, em nome de Jesus, vamos começar a ser humilde, para reconhecer que não basta levantar a mão e dizer: eu sou do Senhor, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. É só o maior. É só o ré, vai. Aí eu sou de Jesus, mas com o coração cheio de mágoa. Eu sou de Jesus. Muda de calçada quando uma pessoa que você tem lá um probleminha, você finge que não vê. E eu sou de Jesus. Eu tenho fé em Deus. O que adianta você ter fé em Deus se você não deixa a palavra de Deus produzir em você aquilo que ela tem que produzir? Gente,
Jesus está dizendo, tá bom já, filho, tá bom já, pode continuar naquele fundinho. Jesus está dizendo para nós aqui, tenha fé nele, porque se ele está falando, porque ele tem prazer de, no meio de toda essa turbulência que o mundo está vivendo, nós vamos ver os seus sinais. Deus está chamando a nossa atenção, tenha fé em mim. Jesus, através do Espírito Santo, está falando, tenha fé em Deus. A palavra hoje está vindo aqui, tenha fé em Deus, porque Ele quer fazer esses milagres. Tenha fé em Deus, porque Ele quer continuar sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, e provar para os filhos dele que Ele não mudou. Você vai continuar vendo Deus enviar um maná, você vai continuar vendo Deus abrindo o mar, os mares, as barreiras, as montanhas, os obstáculos, os gigantes, os leões, as covas, as fornalhas, as doenças, as enfermidades, a morte, a lepra, a surdez, a cegueira, todas estas coisas. Jesus é poderoso para operar, e Ele está falando, tenha fé em mim, porque eu vou fazer. Mas para fazer, você tem que ser filho, você tem que ser discípulo. Para viver essa fé, não é de aparência, porque o crente, que simboliza aquela figueira, é esse tipo de crente nominal, que não obedece, que está com seu coração, que não libera perdão. E esse é um dos princípios elementares da nossa fé. A gente poderia entrar em tantas outras características, mensagens de Jesus para os seus filhos. Jesus, nesse texto, ele fala ele aponta o perdão. Ele aponta o perdão. Você pode estar uma belezinha de bonito, as coisas aparentemente podem estar funcionando e sendo funcionais para você na pandemia, nos últimos anos. Você está crescendo, você está prosperando. Mas Jesus disse, a palavra de Deus diz, não vos deixe enganar. Não vos engane. Acho muito interessante isso. Não se engane. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tenha fé em Deus. Eu quero, junto com você agora, fazer esse caminho aí. Porque eu acho que eu estou diante de pessoas, tenho certeza que eu estou diante de pessoas que precisam deixar de viver de aparência. Porque pode ser que hoje ainda você tenha folhas, pode ser que hoje as pessoas ainda olhem para você e vá buscar e imaginar que tem alguma coisa boa ali ainda. Pode ser que você ainda possa ter ainda um aspecto de vida. Pode ser que as tuas folhas ainda brilhem, mas amanhã você pode estar seco. E eu quero te ajudar. Deus quer te ajudar. Você precisa ter fé, mas não pode viver de aparência. Começa a colocar a vida nas mãos do Senhor, em ordem. E comece e volte a praticar
os princípios elementares da Bíblia, da palavra, mesmo que seja simples. Vai, na simplicidade, o Senhor quer fazer grandes coisas na nossa vida. Tenha fé em Deus. Se Ele está falando aqui, é porque Ele está com disposição de continuar fazendo grandes coisas na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Tenha fé em Deus. Não tem como, gente, eu isolar esse texto, tirar ele fora do contexto. Porque todo esse dia de Jesus, o domingo, o dia que ele amaldiçoou a figueira, a segunda-feira que ele respondeu por que aquela figueira estava assim, Jesus estava rodeado de pessoas com muita aparência. Muita aparência. E hoje, pensa aí. Pense em. Vai. Pensa na nossa realidade. Será que existem muitas pessoas vivendo de aparência? Parece que é filho de Deus. Parece que é filho de Deus. Parece que tem fé em Deus, mas tropeça em coisas básicas. E fazendo assim, como? Tem como negociar. Jesus faz uma gambiarra. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Estou engasgado aqui, ó. Você vai ver, ela vai fazer isso e eu vou isso e aquilo. Não tem como a gente fazer essa gambiarra. Você parou para pensar aí, né? E detectou um monte de gente que vive de aparência. Mas a gente não deveria ter feito isso. A gente deveria ter pensado assim: será que eu estou vivendo de aparência? Será que a minha fé está verdadeiramente em Deus? Se a minha fé está verdadeiramente em Deus, Ele é o meu Senhor. O Espírito Santo agora é que me ensina, quem me guia. Então eu preciso andar pelo caminho que Ele me ensinou. Mas se com os meus lábios eu digo, eu tenho fé, mas com a minha vida eu faço o contrário, essa fé é morta. Semana mesmo eu falei que a fé sem obras, ela é morta. Tenha fé em Deus. Eu continuo extremamente otimista. Eu continuo extremamente confiando nas promessas de Deus. Eu continuo extremamente na certeza, eu ia falar crente, mas aquele que crê é crente. Mas eu estou e sou extremamente crente. Acredito, dou crédito à palavra do Senhor, que aquilo que Ele diz, Ele vai cumprir. E que eu preciso ser um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Eu preciso ser um verdadeiro adorador. E as Escrituras diz que nos últimos dias o Senhor procuraria os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Está aí. Tenha fé em Deus.
Que o Espírito Santo te ajude, igreja, a vencer essa batalha. Vamos orar? Pai, obrigado por falar conosco. Obrigado por nos orientar. E o Senhor nos traz essa afirmação: tenha fé em Deus, essa palavra de direção, porque eu sei que o Senhor é o mesmo e não mudou, e que o Senhor vai fazer a nossa vida frutificar, que o Senhor vai realmente cumprir as tuas promessas em nossas vidas, que nós vamos ver muito, nós vamos ver a glória do Senhor. Sim, sim. Mas essa palavra também é um alerta. Não podemos mais viver de aparências. Ou a gente é ou a gente não é. Se verdadeiramente somos fiéis ao Senhor, nós vamos frutificar. Mas se a gente persistir no erro, eu estou avisando hoje aqui, Senhor, nós vamos secar, e nós não queremos secar. Para a gente não secar, Jesus, eu peço que o Senhor ajude-nos a liberar perdão e colocar em ordem a nossa vida, em ordem com os seus preceitos, com as suas ordenanças, com os seus estatutos, com a sua palavra, com a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda a aprumar a nossa vida para começar a ver a tua glória mais e mais. Em nome do Senhor Jesus, Ele está te abençoando agora, liberando para você essa graça, limpando o teu coração de toda mágoa, de toda angústia. Viu? Toma posse em nome de Jesus. Você que está chorando agora, as tuas lágrimas estão caindo agora, que o Espírito Santo está brotando dentro de você, está fazendo nascer dentro de você uma luz gloriosa, uma libertação dessa mágoa, desse ranço. Aleluia. Esse ranço agora está saindo, esse rancor agora está saindo, viu? Em nome de Jesus. Agora as coisas vão começar a ser diferentes para você, porque você está perdoando, e o perdão de Deus está vindo imediato para a tua vida, viu? Em nome de Jesus. Você sabe, Deus Todo-Poderoso, aleluia.